Fala rapaziada, não se assustem, o cenário é novo, porém o papo é de sempre, futebol. Salve rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Pois é, eu tô diretamente de Nova York para cobertura do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Cheguei no domingo, já fui direto assistir Palmeiras e Porto, uma correria danada. Depois fui para um bar ver o Botafogo, então o vídeo de hoje é para falar dessas duas estreias. Vou tentar estar aqui presente para falar dos jogos, mas né, de olho numa logística. Eu sei que, por exemplo, para falar do jogo do Flamengo, que estreia nessa segunda, já vai ser complicado, porque na terça de manhã, bem cedinho, o jogo do Fluminense aqui contra o Borussia é meio-dia, então já vai para concentração cedo, tem que ir para o estádio. Mas eu vou tentar fazer a minha parte, né? E eu tô de olho nos jogos, também tô assistindo, né? Embora esteja andando pela cidade, tô assistindo tudo e para a gente poder falar de campo e bola, eu também consegui passar um clima aqui para vocês. Eu vou ficar em Nova York até domingo, depois parto para Miami. O roteiro do Fluminense é igualzinho ao do Palmeiras e eu fico até o Fluminense cair, né? Vamos ver se o Fluminense faz esse favorzinho aí para manter a gente mais um tempinho aqui nos States. Vamos pela ordem então dos jogos. Estive no Palmeiras e Porto, MetLife Stadium em Nova Jersey. Primeiro, assim, parabéns para a torcida do Palmeiras, falei na live e reforço aqui. A torcida do Palmeiras comprou um barulho, né, de estamos indo para uma Copa do Mundo. E, principalmente a galera ali atrás do gol, não parou de cantar. E o Palmeiras fez um bom jogo, pressionou, acabou sendo uma decepção porque ficou aquele gostinho que pô, dava para ter vencido, não venceu. Mas acho que o torcedor está orgulhoso do papel, né, que ele se entregou lá de corpo e alma. Obrigado ao meu parceiro Torciro Neto. Não sei nem se ele vai assistir aqui esse vídeo, mas obrigado porque ele me deu um presentaço assistir a um jogo do camarote. Vou até produzir um vídeo nas minhas redes sociais como é assistir a um jogo no camarote do estádio da final da Copa do Mundo, né? Da final desse Mundial e da Copa do Mundo do ano que vem também. Então reforço aqui também, se inscreva, óbvio, aqui, né? Esqueci de pedir, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. Deixe o seu comentário, like no vídeo. Mas também me siga nas redes sociais, que aí bastidores eu trago mais no Instagram, né? Num Story, num Reels. Então fiz um vídeo da torcida do Palmeiras, que está já repercutindo bastante. Fiz um vlogzinho contando como é que foi o meu dia e nos stories toda hora, bastidores, para você que quer mais ou menos sentir assim essa emoção de uma viagem, de uma cobertura. Eu não estou aqui como imprensa, então estou andando pela cidade, né? Ainda espero ir em muitos bares, comer bem, né? Andar por aqui, né? Nova York é uma cidade fantástica. Vamos falar do jogo. Eu esperava que, de fato, o Palmeiras fosse ser o melhor time em campo, né? E o jogo confirmou isso, porque o Porto não é o pior europeu, como estão falando, né? Tem o Salzburg, que não é mais soberano na Áustria e é do futebol austríaco. O Salzburg é definitivamente o pior europeu, mas o Porto talvez seja o segundo pior, pelo momento, né? 2 anos seguidos já terminando na terceira colocação e muito distante da disputa de título e foi mal nas Copas. Tem alguns bons valores, mas se for ver até os próprios portugueses estão ironizando os brasileiros como o pior FC Porto da história, né? De repente isso quer dizer alguma coisa, né? O fato do Palmeiras não ter vencido o jogo, mas eu acho que também um jogo só não pode ser a verdade absoluta, né? Eu até separei aqui alguns dados. O Palmeiras teve mais de 2 gols de XG, né? De gols esperados de acordo com as finalizações que ele teve. Claro que boa parte disso naquele lance inacreditável no fim do primeiro tempo, que o Palmeiras teve as 3 chances ali e não fez o gol. O Porto teve 0,78, teve algumas chances sim, principalmente no primeiro tempo. O Porto tem um bom time, assim, um time titular, tem bons valores. Tem uma hora que teve dificuldade de fechar, encerrar as jogadas, mas o moleque é muito bom de bola, cabeludinho, magrinho. Samu, que é mais um pivôzão, né, o perfil de centroavante europeu. O Alan Varela é um bom jogador, né? Tem alguns bons jogadores ali, só que conforme o tempo foi passando, o Porto está em fim de temporada, foi cansando, foram entrando reservas, e aí claramente não estavam à altura. O Palmeiras tirou do banco Rafael Veiga, Paulinho, por exemplo,
e o Facundo Torres não entrou, né? O Palmeiras seguramente tem um elenco melhor que o Porto. Isso eu consigo afirmar com tranquilidade. E coletivamente é mais time. Acabou não ganhando pelo detalhe. Para falar assim de o que dá para pontuar sobre o time do Palmeiras, acho que o Estevão saiu cedo demais, embora não fosse uma grande atuação dele, mas é um cara que tem gol, né? É um jogador que faz gol e dá assistência nesse time, e tem sido raro, né? É um problema, acho que da temporada como um todo do Palmeiras, não conseguir ser clínico e não ter homens gols. Vitor Roque chegou e ainda não foi, eu vejo ele com muita dificuldade dentro do jogo. O Flaco é aquele estilo, né? Vai perder os seus gols, de vez em quando vai fazer. Gostei da entrada do Alan, moleque da base, meio low profile, né? Fala-se pouco dele, mas fez bem ali o lado direito. O Aníbal, depois que me chamaram a atenção, eu fui ver lances dele e foi um leão, assim, né? O Aníbal. Gustavo Gomes, partida boa também. Não gostei do Diay, ele ficou em campo os 90 minutos. O Diay estava sofrendo ali, principalmente no primeiro tempo. Teve uma jogada com o Samu ali que, pô, não acredito que o Samu passou tão fácil. Mas é isso. O Porto estava com um goleiro reserva, acho que o Palmeiras deveria ter tentado aproveitar até mais, mas forçou algumas bolas, outras não foi feliz na finalização. E essa sensação de embate time sul-americano versus time europeu, a gente ainda vai ter esse gostinho em outras rodadas, né? Tem Fluminense, Borussia Dortmund, Flamengo e Chelsea, Botafogo e Atlético de Madrid de novo. Mas eu acho que a principal superioridade, né, viria desse confronto de Palmeiras e Porto. Porque Palmeiras talvez seja coletivamente, talvez, né, o melhor junto ali do Flamengo, o melhor sul-americano, e o Porto, dentre os que a gente vai enfrentar, o pior europeu. Então talvez os próximos jogos sejam ou de resultados ou de maior pressão por parte dos europeus. E é de se esperar que isso aconteça, tá? E não boto nem o PSG na conta, que aí o PSG a gente pode comparar com os mundiais antigos, né? Porque é o campeão da Champions, mas para falar de Borussia Dortmund, de Chelsea, de Atlético de Madrid, são clubes que estão melhores que a gente. E a tendência é que ou eles conquistem os resultados, que vençam os jogos, ou que joguem melhor, né? E aí vai depender de outros fatores para a gente conseguir arrancar um empatezinho e de repente até uma vitória. Grupo, né? Para falar de grupo, o Palmeiras desperdiçou essa chance, né? Porque ele jogou melhor, então a definição vai ficar para as próximas rodadas. Eu acho que o Al-Ahly tem potencial de tirar ponto. O Al-Ahly é um clube gigantesco e é um time chato, o Inter Miami menos. E tem outro ponto aí, né? Como o PSG já meteu 4-0 no Atlético de Madrid, vai passar em primeiro, Palmeiras agora tem que suar sangue, né? Para não enfrentar o PSG nas oitavas de final. Palmeiras tem que passar em primeiro para pegar ou o Atlético ou o Botafogo. Então, Palmeiras tem que fazer saldo. Não só ganhar os seus jogos, mas fazer saldo para ficar à frente do Porto, tá? Vamos agora falar de Botafogo 2-1 no Seattle Sounders. Cheguei a tempo, né, do fim do jogo do Palmeiras, peguei trem, saltei aqui na estação, fui para um bar assistir ao jogo. Foi um jogo desnecessariamente tenso, né? Botafogo abre 2-0 e abre bem, porém até sem estar criando muitas chances. Foi um primeiro tempo que ele foi mais clínico. O primeiro gol nasce de uma bobeira danada do jogador do Sounders que empurra o Arthur. O árbitro estava de frente, marcou a falta, o Alex Telles bateu na cabeça do Jair, e depois uma cabeçada muito feliz do Igor Jesus, mais uma ótima partida dele, como o cara se doa e já está vendido, mas está jogando e está jogando muito bem, super comprometido. O goleiro caiu com um pouquinho de delay ali na cabeçada dele, né? O cruzamento do Vitinho, o Igor Jesus cabeceou, o Botafogo fez 2-0, sem talvez produzir tanto, e com o Seattle chegando uma vez ou outra. Então talvez o 2-0 do primeiro tempo tenha sido enganoso. O Botafogo deveria estar vencendo, mas talvez por uma margem menor. E aí vem o segundo tempo, em que o Seattle começa a empilhar chances, finalizações, e, cara, ficou até um pouco assustador. E aí entra o desnecessariamente tenso. O Seattle terminou o jogo com 23 finalizações. 16 dentro da área. Tudo isso que o Botafogo concedeu. E desde o início do jogo, assim, com o Mastriani, e no segundo tempo com a entrada do Joaquim Correia, que parece que largou a marcação, né?
virou um jogo de trocação. O Botafogo não conseguiu ter controle. E aí ficou um jogo muito perigoso, né? O torcedor do Botafogo terminou aliviado. Tem um vídeo aí do Maurício Meirelles e outros botafoguenses que estavam lá presentes ficaram aliviados porque o Botafogo flertou com um tropeço que provavelmente teria sido fatal. Da forma como ganhou, super importante, né? Cara, aí beleza. Depois se discute saldo, chance de se classificar, mas ganhou, o que significa que mesmo perdendo para o PSG, se for o resultado normal, o Botafogo vai para a última rodada com chance de classificação. Talvez tendo que ganhar do Atlético Madrid, vai depender do saldo. Né? Se o Atlético reverter, o Atlético tem menos 3 de saldo, o Botafogo mais 1. Se os resultados do meio de semana agora mudarem, né, essa situação e o Atlético ganhar o seu jogo, o Botafogo perder, o Atlético passar o Botafogo no saldo, o Atlético vai jogar pelo empate na última rodada no confronto direto. É importante demais para o Botafogo ter essa vantagem do empate, porque mesmo sendo um Atlético cambaleante, é muito mais time, né? Tem muito mais jogador. Para falar aqui de jogadores, né, talvez que tenham se destacado, já falei do Igor Jesus, não entendi, o Renato Paiva meteu o Mastriani, as substituições também, depois botou o Arthur Cabral, os 2 reforços não entraram bem, também acho que coletivamente não tinha como exigir que já estivessem totalmente integrados, mas talvez seja um alerta que, cara, ó, de repente não bota todo mundo, né? Mantém, de repente, o time que vinha jogando ali na Libertadores. Foi um pouco preocupante pela forma como o Botafogo foi cedendo chances. No bar, a gente estava brincando com um botafoguense ali que ficou realmente tenso no fim. Mas é isso, o Botafogo venceu, fez a sua parte e joga para o futuro, né? Para o futuro resolver. Todo mundo já sabia que o grupo era muito difícil e o fato do Botafogo, né, ter feito o mínimo ali necessário mantém o suspense até a última rodada, vai ser interessante. Mas é isso, o Botafogo jogou pior que o Palmeiras, ganhou seu jogo, né? O Palmeiras jogou melhor, não conseguiu ganhar, mas isso é a natureza da Copa, dos adversários e tudo mais. Vamos acompanhar, tá? Hoje tem estreia do Flamengo, amanhã joga o Fluminense aqui em Nova York, em Nova Jersey, contra o Borussia Dortmund. Eu vou tentar voltar, fazer os vídeos, marcar presença, mas vai ser difícil. A vida tá uma correria danada. De qualquer forma, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comentário, o que você achou da estreia de Palmeiras e Botafogo. E Brasil versus Europa é mais ou menos isso aí, ou a gente teve um bom sinal no jogo do Palmeiras e um sinalzinho pior ali na vitória do Botafogo que, ó, né, de repente não estamos tão próximos assim dos europeus, ou estamos? Deixa aqui seu comentário e me acompanhe lá no Instagram também, @vcanido, e aí eu trago aí os bastidores e outros vídeos, curiosidades aqui direto dos Estados Unidos. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço. Tchau, tchau.